Boa noite, iniciamos a nossa web-aula na UC de montagem de sistemas elétricos. E hoje o nosso assunto é sobre dispositivos de proteção. Nós teríamos à frente falando sobre contatores, tipo de contato. A principal aqui hoje, depois da proteção, os contatores, né? Que é algo que é muito comum dentro da parte elétrica, no dia a dia na indústria, em diversos outros, né, locais em acionamento de motores, acionamento de compressores, temos aí para acionamento de diversos outros elementos, né, porque ela consegue comutar, seria uma espécie de seccionador, ela consegue receber um sinal, mandar atracar a bobina e passar o contato de potência. O Otávio não está ouvindo, os demais aí estão ouvindo? Renato, está me ouvindo bem? Márcio, Pedro, Jorge? O áudio tá normal, Felipe. Otávio, então, você não vai estar me ouvindo, né? Mas se alguém puder mandar mensagem pro Otávio tentar sair e entrar de novo, ou ver se o volume dele tá legal, né? Justamente para a gente continuar. Então vamos lá. Dispositivos de proteção. Então, os fusíveis são dispositivos de proteção amplamente utilizados na proteção de circuitos elétricos, devido ao baixo cuja aplicação e a simplicidade na estrutura de seus componentes. A principal função dos fusíveis é a proteção contra curtos-circuitos nos sistemas elétricos, além de atuarem contra sobrecarga de acordo com sua corrente nominal, evitando incêndios, danos na instalação e preservando a integridade dos transeuntes. Vou mostrar aqui um dos tipos de fusíveis. Esse aqui que está à esquerda é um muito comum, né? Esse material aqui tem um alumínio na ponta e um material vidro, né? Um material cerâmico aqui para fazer a construção dele. Tanto esse quanto do lado, que é o Diazed, né? Inclusive de vidro, o Diazed também é um material cerâmico. Então é muito comum a gente ter esse tipo de material empregado nesse sistema. E o que que o fusível faz? Sobrecarga. Curto, ele estoura, né? Vamos trabalhar com de vidro, ele se rompe, o vidro acaba estourando, o filamento dele se parte dentro dele e aí interrompendo a passagem de corrente, geralmente para nossa placa ou para algum outro sistema, né? Para os nossos elementos posteriores. Acaba que ele faz essa proteção. Por isso aqui ele é assunto da nossa web de hoje. Tem implicações industriais, define-se o fusível como um dispositivo de proteção e contém um condutor chamado elemento fusível que atravessa um corpo isolante preenchido com material granulado extintor, geralmente areia de quartzo, para interromper arcos elétricos. Este elemento fusível é ligado no início do circuito através de contatos específicos e tem suas dimensões projetadas de forma que seja capaz de se fundir com o aumento de temperatura devido à alta corrente que atravessa o condutor, efeito Joule, ou seja, se o fusível estiver conectado a um circuito cuja quantidade seja maior que o valor nominal, ocorrerá a atuação do componente através da fusão de seu elemento fusível, que cessará o fornecimento de energia elétrica. Para isso, é necessário que o elemento fusível possua seu ponto de fusão menor que o do material do condutor. E são três categorias para esses fusíveis. Então, retardo, rápido e ultra rápido. Os fusíveis retardados, né, são usados em sistemas em que haja sobrecarga de pequena duração ao longo do funcionamento do circuito ou a corrente partida possua valor bem superior de quando está em regime permanente. Exemplo, motores, né? Nos motores aí você pega o IP sobre N, né? Corrente de partida sobre a corrente nominal, muitas vezes chega até 8 vezes maior. Então, se o fusível ele fosse ser acionar assim que a corrente passasse, e aí se toda vez que você partisse estourar um. Então ele é retardado para isso, que ele suporta um período de tempo, né? E aí sim ele abre. Similar aos disjuntores, né? Que tem um tempinho ali que a corrente tem que estar acima para ele, no caso, é fechar, né? Desacionar. Se nesse meio tempo subir e cair, ele deixa funcionar normalmente. Então, esses são os retardados mais comuns no nosso dia a dia, né? Se a gente for aplicação de motores, compressores, assim vai. Temos os fusíveis rápidos, que são empregados em aplicações mais simples, onde não há variação de corrente ou essas alterações sejam desprezíveis. Caso ocorra um pico de corrente que ultrapasse o valor máximo do fusível,
o elemento irá atuar. Então, ele já é rápido. Comum que se a gente colocar no sistema de iluminação, a corrente não oscila tanto. Elementos eletrônicos também. Vamos pensar aqui em uma televisão, por exemplo, não tem uma corrente de partida elevada para depois a corrente nominal. Pode ser elementos nesse sentido, né? Se tiver motor, muito provavelmente ele vai, né, ter uma corrente mais alta. Então, elementos eletrônicos que não estejam compressores, motores acoplados, eles vão ter uma corrente linear, basicamente. E aí você pode usar um fusível rápido, que é o mais comum. Ou o mais comum não, ele não tem nada de especial, ele não retarda, ele funciona conforme está especificado lá, né? Seja de 5, seja de 10, seja de 20, assim vai. E por fim, temos fusíveis ultra rápidos, são utilizados em circuitos muito sensíveis, como nos casos em que há componentes eletrônicos e elementos dedicados, interrompendo a corrente antes de se atingir tais partes do sistema. Então, aqui já é o sistema que a gente trabalha estabilizado, né? Muito provavelmente vai ter, sim, o fornecimento de tensão estabilizada para evitar oscilações de corrente, e aí sim a gente utiliza esse tipo de fusível. Por quê? Ele é, igual está na literatura, muito rápido. Então, ele desarmaria em microsegundos, né? E para evitar isso, você tem que ter um cuidado com a corrente e a tensão que alimenta esse elemento. Por isso, vai ser mais comum isso aqui em elementos caros, que são muito sensíveis. Você tem um ativo lá que não pode oscilar a corrente nele, que ele acaba se queimando. E, infelizmente, esse aqui tem um custo maior, né? Os ultra rápidos. O Otávio está reclamando. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Otávio aqui. Alguém está com algum problema para ouvir? Por aqui o áudio tá legal, professor. Eu tô achando estranho que é só ele. E ele reclamou agora que tá com defeito. Eu tô tentando procurar qual que é o defeito e ver se tá aqui de fato, né? Deixa eu dar um feedback para ele, que eu tenho que parar um segundinho só. Não sei se ele. Acho que ele saiu, vai entrar de novo. Show. Então, além da resposta de atuação, para dimensionar um fusível é necessário saber a corrente nominal, a corrente de curto-circuito, a tensão nominal e a capacidade de ruptura do dispositivo. As especificações devem ser selecionadas de acordo com as necessidades de projeto impostas pelo comportamento do circuito. Então, você tem três tipos lá para trabalhar com eles. Você vai olhar o tipo de ativo que você tem. A corrente nominal minha é 7. Corrente de partida chega, vou colocar 5 vezes mais, 35. Coloco um fusível retardado de 10, né? Porque a nominal é 7, se chegar a 10 ele abre. Muitas vezes pode ser até que o fusível não proteja todos os elementos dentro vamos dizer, de uma placa, né? Ou dentro do seu quadro, e assim vai. Apesar que está sendo muito mais utilizado disjuntores do que fusíveis, né? Dependendo do tipo de ativo. Então, aqui, da mesma forma que quando a gente falou sobre os disjuntores, você não vai selecionar um fusível, uma corrente nominal de 7, ou colocar um fusível de 20 para ele não estourar mais, né? Não é dessa forma. Se ele está estourando ali, está bem dimensionado, corrente nominal é 7, você mediu 7 a maior parte do tempo. Colocou um de 10, ele estourou, é porque ele está protegendo seu sistema. Imagina o seguinte, é chato estourar, a máquina parar de funcionar, mas aquilo ali, você investiu, e o fabricante geralmente investe, ou a gente também coloca, para que seja guardado uma outra parte do nosso dispositivo, do nosso ativo. Então, perdeu ele, meu amigo, vai lá, coloca outro e agradece, né? E pelo menos é a parte mais barata, geralmente, de todo o conjunto. Então, pode-se destacar os fusíveis tipo D, que é o Diazed, e NH, pela ampla utilização destes na indústria. O primeiro tem sua aplicação voltada de maneira mais geral,
podendo ser encontrado inclusive em instalações residenciais. Além disso, pode ser de efeito rápido ou retardado, dependendo da aplicação. Excelente, Otávio, bom demais. Feliz se deu certo aí. E já para o caso dos tipos NH, existem aplicações mais específicas, pois este fusível tem maior capacidade e suporta níveis de tensão mais elevados, sendo indicado para circuitos que possuam picos de corrente, e financeiramente é comum ser utilizados fusíveis tipo D até os valores de corrente disponíveis no mercado, e acima disto, terem utilizados fusíveis do tipo NH, já que suportam níveis maiores, níveis maiores de corrente. Então vamos lá, aqui, esse dia Z, direção dia Z, isso aqui. Então a gente tem um fusível comum, diminuiu muito o espaço dele, por quê? Aqui já entrando nos disjuntores. Porque você não tem espaço para manobrar. Exemplo, quero parar de fornecer energia no meu circuito X. Eu vou lá e desligo o disjuntor, trabalho na máquina com energia zero, né? Faço o teste ali, confirmo se eu desliguei o disjuntor adequado, se tiver tudo conforme norma, né? 5410, você vai ter a máquina desenergizada. E depois você vai lá e levanta a chave, né? E vai passar de novo. Essa é uma das grandes facilidades. E a segunda é, o fusível, quando tem algum problema, ele se destrói, né? Ele danifica. Você tem que trocar e colocar outro. O disjuntor, ele só desarma. Você vai lá e arma de novo. Arrumou, resolveu o problema, você vai lá e arma de novo. Apesar que tem uns tempos também de disparo de cada um, né? Fusível acaba ele não demorando tanto quanto um disjuntor. Ainda mais se for para as curvas C e D, né? Que demora mais tempo para ele se armar. Se armar não, desarmar, né? Que é o trabalho que ele faz sozinho. Então, os disjuntores termomagnéticos são elementos de proteção mais comuns em circuitos elétricos, geralmente instalados em série com os condutores fase em um quadro de distribuição. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de montar um quadro, montar um disjuntor, mas ele controla de fato é fase. Você não vai passar um nêutron no disjuntor, né? Então, se for monofásico, passa só uma fase. Se ele for bifásico, passam duas fases, né? Esse aqui parece que tem dois bifásicos junto aí, se tiver só esse recorte. Se for trifásico, passam as três fases. E aí, beleza, professor, mas de onde que vem o nêutron? Geralmente no quadro tem o barramento de nêutron, que você vai lá e pega o nêutron lá. Vai ter o local adequado de nêutron e vai ter o barramento de terra, que você também vai lá, né, pega o seu condutor e coloca nesse barramento de terra. Disjuntor passa fase, sempre isso. Então, não confundir. Então, os equipamentos modernos possuem a expressão termomagnético devido à maneira que ocorre a interrupção do circuito, podendo ser um disparo térmico, né, proteção contra sobrecarga, ou disparo eletromagnético, proteção contra curto-circuito. Então, é térmico o que acontece, as chapas dilatam, e se ele for eletromagnético, aquela oscilação tem uma bobina, né, que também vai fazer o trabalho junto com a mola e desarmar. Então, o automático dele é só desarmar, né? Chegou uma corrente elevada por X tempo ou um curto-circuito, ele vai lá e fica nessa posição que está na imagem, né? Se tiver montado certinho, geralmente você arma para cima e desarma para baixo, que é a forma de montagem correta dele no trilho, né? Então, a finalidade dos disjuntores é semelhante à dos fusíveis, que é proteger as instalações e equipamentos elétricos contra situações anormais de corrente. No entanto, os disjuntores possuem uma vantagem que podem ser rearmados manualmente após uma falha, sem necessidade de descarte. Essa característica possibilita outra função para o disjuntor, realizar manobras no circuito. Dessa forma, o disjuntor também funciona como interruptor, podendo desativar a alimentação elétrica para manutenções. Certo. Vamos lá, estou trabalhando junto com o Renato aqui, que eu estou vendo ele. Minha corrente, Renato, de trabalho, vou colocar um valor fácil, 10, né? Corrente de trabalho 10, e eu tenho que colocar o meu disjuntor. Qual que é o cuidado que a gente tem a colocar o disjuntor? Eu pego a corrente nominal, né? Faço os cálculos, lá vocês viram, questão de queda de tensão e tudo mais, fator de agrupamento, fator de correção de temperatura. Eu também uso essa, Alex.
eu multiplico a corrente por 1,15. Quer dizer que eu estou aumentando em 15% o valor dessa corrente. O que é esse 15% que eu uso, que o Alexson também usa? Fator de segurança. A gente não coloca ele muito próximo ao valor de trabalho, não. O fator de segurança, o Alexson aí usa. Tem gente que usa 1,10, né? Que seria vezes 1,1. Tem gente que usa 1,20. É o fator de segurança. Cada um vai estipular de acordo com o que se sente mais seguro e de acordo com o ativo que tem. Então vamos lá, Renato. Nós dois estamos trabalhando lá. Corrente é 10 e eu vou colocar meu fator de segurança de 1,15. Para quanto que a corrente vai? É multiplicar um pelo outro. Você está mudo. O microfone não liberou. Tem que multiplicar o 10 por 1,5, é? 1,15. 1,15? Isso. Conseguiu fazer aí? O microfone está mudo ainda. Pera aí, professor. Estou sendo pulado. Beleza. Alexson, voltou? Pessoal, tem alguém me ouvindo? Márcio, Pedro, Jorge, Otávio, Renato. Então, vocês me ouvem? Por aqui tranquilo o áudio, professor. Ah, beleza. Eu levei um susto agora. Achei que a internet tinha caído aqui. Falei, tô sozinho, rapaz. Lascou. Mas vou pedir agora, então, quem fez... Ah, o Renato voltou. Professor, dá 11,5, é? 11,5, exato. Então, agora a gente já vai trabalhar com 11,5 de corrente para selecionar o nosso disjuntor. Aqui vai ser curva C. Então, vamos lá. Cheguei para comprar meu disjuntor. E meu disjuntor, né? Ó, o Márcio que mandou a imagem de uma plaquinha. Cheguei para comprar, tem C10 e o próximo é C16. Então, o que acontece? O meu disjuntor de 10 não suporta que eu já estou trabalhando com a corrente de 11,5 com o fator de segurança. Então, eu tenho que procurar o próximo disjuntor comercialmente, né? Para eu fazer o uso. Então, eu vou colocar um disjuntor de 16. Somente quando essa corrente ultrapassar 16 amperes, que ele vai desarmar de acordo com o tempo lá. A curva C já tem bastante segundos. Eu não lembro certinho a curva, o valor do tempo que demora. Então, só quando ultrapassa 16. E qual que é o outro cuidado? Se o meu cabo condutor, ele por norma suportar só 15, pouca menos, né? Minha corrente de 11, meu cabo suporta só 13. 13 ele vai trabalhar legal com essa máquina, né? Que é 11,5, que é o fator de segurança, né? Vamos dizer que o nominal é 10. Então 13 ele vai trabalhar bem. Só que se tiver algum problema, essa corrente começar a subir, for para 14, for para 15, se a corrente ficar entre 15 e 16, não batendo 16, o meu disjuntor não desarma, mas o meu condutor está recebendo 2 amperes a mais, né? Um condutor que suportava 13, nós já estamos falando aí de quase 20% a mais. E isso pode ser suficiente para que ele venha se deteriorar e posteriormente, né, vir a pegar fogo. Então, até nisso você olha. Seu disjuntor tem que desarmar antes da capacidade de condução do seu cabo. Isso também é importante, porque o cabo pode pegar fogo e o disjuntor não desarmar. E esse é um risco de ficar só aumentando a capacidade de disjuntor. Ah, meu 16 está desarmando muito, vou colocar um C20, vou colocar um C30, né? Eu via muito pessoa fazendo isso com chuveiro em casa. E isso é um risco. Então, o disjuntor não desarma, mas o fio pega fogo. O que que adiantou? Deixar você sem disjuntor, liga direto no padrão, né? Então a finalidade é essa e tem que ter esse cuidado. Quando a gente realizar os cálculos, conferir na tabela conforme o fabricante, o disjuntor tem que proteger até o condutor. Não pode ser uma capacidade de condução menor, porque você vai estar correndo um risco muito grande de pegar fogo. E toda vez o risco é esse, né?
por mais que você perca o ativo pode custar muito, mas o fogo é pior porque se alastra e aí, se você perde vidas, é intangível, né? É um custo que não tem como mensurar. Aí eu não sei também se o cara consegue continuar trabalhando, né? E aí pode ser preso, vai perder o CFT, vai perder, vai perder a credibilidade do mercado, então tem todo esse risco aí. Sem contar as vidas, né, que vão ser perdidas e ter um transtorno psicológico também, que eu imagino que ninguém aqui quer trabalhar para que ocorra isso. Então tem que tomar muito esse cuidado. Por que que eu falo tanto disso? Não sei se com vocês eu já falei muitas vezes. Porque acontece demais, gente, acontece demais. Muito, muito, em locais que você imagina que nunca vai acontecer, tem. Então, de fato, é bom a gente saber, não é conta muito mirabolante, não, mas saber que serve cada coisa e qual que é o papel dela, né? O disjuntor é proteger o ativo e também os condutores. Relé térmico, muito comum na indústria também, ele fica associado à contactora, que é o que os três pininhos ali, aqui é trifásico, né? Ele entra nas três no, geralmente contactor L1, L2, L3, em cima, né? A entrada e a saída é T1, T2, T3. E os três pinos aí do relé térmico conectam no T1, T2 e T3. Então, relé térmico de sobrecarga, também chamado apenas de relé térmico, ou ainda, né, relé de sobrecarga, um dispositivo de proteção utilizado para assegurar a integridade de equipamentos elétricos cujos componentes podem deteriorar com o aumento da temperatura, que é provocado por transformadores e motores. O superaquecimento de equipamento ocorre principalmente devido a sobrecargas, pico de corrente de longa duração, falta de fase, esforços mecânicos elevados e excesso de variações de tensão e frequência na rede. Se as temperaturas elevadas prejudicarem o funcionamento do circuito ou danificarem seus elementos, o relé de sobrecarga é recomendado para a proteção destes equipamentos. Exemplo, meu disjuntor era C16, o nosso, né, Renato? Para corrente de 10. Eu coloco o meu relé térmico. O relé térmico ele tem um range quando você escolhe. Vamos usar aqui um que eu vi hoje, acho que ele ia de 11,6 até 17, um da Schneider. Então ele vai ter esse range que você vai escolher e você vai ter que saber qual a sua corrente de trabalho. Lá, o meu disjuntor só desarma com 16, né? O meu relé térmico, eu posso configurar ele, por exemplo, se a corrente é 10 e eu estou usando 11,5 de fator de segurança, 12. Eu coloco o relé térmico para 12. Se a corrente chegar a 12, ele desarma. Então, o relé térmico, você tem um range mais escalado, né? Você tem uma escala maior. Você pode selecionar a corrente que você quer trabalhar, né? Para ele, no caso, desarmar. O que ele faz? Ele desarma. No caso, ele vai desarmar a contactora, né? A contactora não vai atracar porque o relé térmico desarmou. Então, ele vai, de certa forma, cortar a passagem, né? Que aí, em vez de ser no T1, T2, T3, a saída da contactora, vai ser embaixo nele, né? Onde vai sair. Então, ele vai cortar a passagem. E aí, essa é a grande vantagem do relé térmico na proteção. E, além do que, ele protege também o aquecimento. Além da sobrecarga, o aquecimento. Geralmente aquece quando você tem algo diferente, né, na ponta, ou o condutor pode estar muito cheio o eletroduto, o fator de correção de potência inadequado e não tem ventilação ali, está aquecendo bastante. Pode ocorrer condutor mal dimensionado esquenta muito. Isso é comum. Se você tiver a oportunidade de ver, né, uma visão termográfica, geralmente o que está mal dimensionado está com a corrente ali muito próximo ao limite dele ou até passando, ele vai ficar com uma cor mais avermelhada na termografia. Você consegue ver que a temperatura dele está diferente. Então, o superaquecimento de equipamento ocorre principalmente devido a sobrecargas, pico de corrente. Acho que a gente falou disso, né? Então, o relé térmico funciona a partir do princípio de dilatação de um par de lâminas metálicas conectados em cada fase do sistema. Então, são as três fases. Por que que acontece isso? Muitas vezes você pode estar com um sistema, apesar que a contactora não, né? Mas se fosse o caso, podia estar com um sistema que usasse as fases para circuitos monofásicos. Não vai ser comum no relé térmico, vai ser comum, mas no quadro. Então, ó, conectados em cada fase do sistema que aciona o gatilho de desarme do circuito elétrico. Assim como na atuação térmica dos disjuntores, o bimetal do relé de sobrecarga aquece devido ao efeito Joule,
com uma temperatura proporcional à intensidade da corrente. Como o material de cada lâmina tem um coeficiente de dilatação térmica diferente do outro, o conjunto se curva por estarem unidos entre si. O outro dispositivo de proteção é o disjuntor motor, que é usado para proteção aprimorado, projetado para atender circuitos com cargas que necessitem de proteções específicas, como é o caso dos motores, no quais a corrente partida é alta e o sistema está sujeito a picos de corrente, falta de fase, circuitos ou curtos-circuitos, entre outros defeitos que podem causar danos a instalações e aos equipamentos. Então, o disjuntor motor funciona de maneira similar ao disjuntor termomagnético, mas é um elemento com elevada capacidade de interrupção e por esse motivo é utilizado em instalações com risco de curto, de elevada magnitude, podendo ser ajustado para tolerar a corrente de parte de motores com diferentes correntes nominais. Se fechar um curto muito bruto, ou com elevada capacidade, o disjuntor comum normal dele é derreter. Ele vai derreter os contatos. E a gente vê vários carbonizados aí. E aqui ele já suportaria melhor isso. Além disso, esse dispositivo de segurança assegura o sistema contra sobrecargas através de disparadores térmicos com características e regulagens semelhantes ao do relé térmico de sobrecarga. Dessa forma, o disjuntor motor substitui o uso do dispositivo eletromagnético, ou do relé térmico, tendo as mesmas funções em apenas um equipamento, além de se tornar uma solução simples e compacta em um sistema com motor elétrico. Acaba que você, em vez de ser dois elementos, você tem só um. Outro relé aqui, ó. Entre os dispositivos que garantem a quantidade de energia elétrica que alimenta os sistemas elétricos, os relés de subtensão e sobretensão merecem destaque por limitarem os níveis de tensão elétrica na rede. Esse já não é tão comum. Geralmente a gente vai ver mais em regiões que sofrem, oscilação aí da tensão. Não é muito comum ter, mas se pudesse seria bom. Geralmente em regiões mais destacadas. Aqui em Goiânia, algumas regiões da cidade também sofrem muito com essa oscilação no fornecimento de energia elétrica. E aí esses relés ajudam, a seu equipamento não funcionar com a tensão inadequada. É lógico que a maioria dos motores, compressores, elementos assim, eles abaixo de 10% ou acima de 10% da tensão nominal dele, ele não trabalha, danifica. Então, as subtensões e protegendo os equipamentos contra defeitos no funcionamento, queimas e outros danos. Geralmente são especificados os limites dos valores de tensão elétrica através de ajustes dados em porcentagem em relação ao valor desejado. Normalmente, os de subtensão atuarem a menos 7%, porque se for menos 10%, o conjunto mecânico se danifica. Exemplo, estou trabalhando com um motor 220 monofásico, vamos lá. Se a corrente abaixar aí 10% de 220, são 22. Se a tensão, no caso, a corrente não é tensão, se a tensão baixar um valor menor que 198, se o seu motor ficar tentando funcionar, ele vai se danificar. Então, por isso que seta menos 7%, para não deixar de danificar. E para sobretensão, aqui ele define mais 5%, e de forma similar, se ele for funcionar com a tensão acima de 242 volts, ele também se danifica. Então tem que tomar esses dois cuidados. Então, os relés de subtensão e sobretensão monitoram a rede de alimentação através de um circuito eletrônico associado a um comparador de nível da tensão elétrica. O ajuste é realizado através de seletores. O disjuntor motor já vem com relé térmico, geralmente. Pode ser que já venha também. Eu não vi com sobretensão e subtensão, mas pode ser que venha também, Alexson. Mas o comum é o térmico, que se ele vai pela corrente. Então, aqui, ó, quando detectar o ajuste é realizado através de seletores que determinam o valor máximo e mínimo de tensão. Então, você coloca um range lá. Quando é detectado um valor fora da faixa determinada, o relé de saída é desenergizado, invertendo seus contatos e desligando o sistema elétrico. Então, a maioria dos relés retorna ao seu estado normal quando o nível de tensão estiver adequado. Caso possua um contato auxiliar, é possível ativar sinalizadores indicando uma anomalia na rede. Então, ele faz essa proteção. Nós protegemos de corrente, Tem o térmico também, o relé térmico, que ele
protege ali uma corrente acima e também a temperatura. Já protegemos tensão acima e abaixo para o funcionamento. E agora um deles é o falta de fase. Esse aqui da imagem, eu acho que ele até falta e sequência de fase, né? O mais comum hoje em dia é ter os dois em um elemento só. Então, dispositivo de proteção usado nas estações elétricas, o falta de fase, né, com a função de monitorar sistemas trifásicos contra a queda de uma fase, evitando problemas como sobrecarga e aquecimento dos equipamentos. Isso é comum em locais, algumas regiões aqui de Goiânia ocorre muito, né? No interior, muito mais. Infelizmente, a nossa concessionária de energia não é das melhores. Então, esses elementos ajudam. Porque se faltar uma fase, seu elemento muitas vezes ele até tende a funcionar. Comum? Não. Mas não sei por que funciona. Ou a fase fica um pouco menor e sobrecarrega. Então, se faltar uma fase, esse elemento aqui vai cortar, né? Por meio de seletores, determina-se o valor mínimo da tensão que o relé de falta de fase aceitará. Caso um circuito eletrônico interno detecte que a amplitude de uma das fases está abaixo do valor ajustado, o relé de saída será desenergizado e desligará o sistema. Então, entre L1, L2, L3, ali embaixo, você vai, é uma proteção, né? Vai ter uma entrada normalmente aberta e uma normalmente fechada para o seu sistema. Você vai montar conforme a sua necessidade. E o sequência de fase, dispositivo de proteção destinado a proteger sistemas trifásicos contra a inversão de sequência de fase, sendo de grande importância para aplicações onde seja necessário respeitar as ordens das fases. Quem aí já viu, né, que é o motor trifásico, quadro elétrico, chave de partida, subestação, cabine primária. Quem já viu um motor funcionando com as fases invertidas? Já fizeram a inversão também no presencial, não já? Ou ainda não? Acionamento de Ele motores. roda o contrário. Roda o contrário. Isso é importante para alguns casos. E outros, se ele rodar o contrário, ar-condicionado, o Alexson falando. Ar-condicionado é um dos elementos, o compressor, ele rodando ao contrário, ele não funciona. Ele emite um ruído muito característico, né? Motores também depende do caso. Por exemplo, se for um ventilador, um exaustor na sua indústria, ele rodando ao contrário, ele está fazendo um papel diferente, né? Se ele exaurindo, quer tirar de dentro para fora, se rodar ao contrário, ele vai querer funcionar como um ventilador. É lógico que o ângulo da pá depende muito do tipo de pá que é construído, o que a gente chama de hélice, né? O ângulo de ataque da pá, se rodar ao contrário, muitas vezes o ganho de energia é nenhum. Então, se ele rodar ao contrário, É. alguns. Ô, Renato. Não, eu falo assim, é porque lá na empresa tem tipo extratores de refile, no caso. Aí você Uhum. tem dois, um embaixo e um em cima. Então os dois têm que rodar ao contrário um do outro, né? São dois extratores. O de cima, eles rodam ao contrário. Nesse caso, se inverter a sequência lá, em vez de extrair, ele vai estar tentando jogar alguma coisa para dentro do seu recipiente, né? E aí ele não vai fazer o trabalho dele. Então, a sequência de fase é justamente para elementos que não funcionam de modo adequado, rodando ao contrário, né? Isso que a gente está falando para trifásico, que é o que vai inverter a sequência, né? Comum, manutenção da equatorial vai lá e muda a sequência das fases. Então, se você não tiver um relé desse, você vai ter problema. E como que ajusta? Você inverte depois e vê, né? No caso, se estiver rodando ao contrário que você quer, se inverter, né, duas das três fases, ele já vai voltar a rotacionar de modo adequado. Então, é uma proteção muito importante. O Alexson falou um dos elementos que sofrem muito com isso, né? São os equipamentos aí de climatização, refrigeração, motor, por exemplo, de uma esteira, numa indústria ali tá passando, ela sempre vai nesse sentido, aí começa a girar ao contrário, vai derrubar tudo, né? Que tá passando ali, uma paletizadora que gira aqui, se for girar ao contrário, não paletiza mais. Ixi, temos inúmeros elementos aí. E os contatores. Pessoal, eu trouxe 3 tipos aqui para mostrar para vocês, eu acho que passar um pouquinho para a prática. Ó. Estão vendo esse primeiro aqui à esquerda é da Schneider, o segundo aqui no meio é da WEG e o terceiro da Siemens. Todo mundo consegue ver? Vou pegar uma imagem maior aqui, ó. Aqui só o da Schneider e o da WEG. Eu trouxe das 3 mais comuns que a gente tem. Tem outros fabricantes? Tem, é claro.
Eu vou falar por mim, sou fã da WEG. Por ela ser brasileira, o pessoal fabrica elementos muito bons, né? Eu gosto muito de WEG. E lá na empresa a gente trabalha bastante com elementos da WEG. Não que as outras não sejam boas, mas eu tô falando a opinião minha aqui, não é propaganda de marca não, tá bom? Ah lá, o Alex é um distribuidor, né? Eu gosto muito e acho que o fator principal é ser empresa daqui muito grande, né? Então aqui está mostrando, ó, L1, L2, L3 lá em cima no Schneider, vocês estão vendo? E lá embaixo, ó, 2T1, 4T2, 6T3 são os contatos de potência na nossa contactora. Como que a contactora funciona? Aqui, ó, vou mostrar nesse também da WEG, L1, L2, L3, e embaixo T1, T2, T3, contatos de potência. Ele ali, ó, você vai ligar lá em cima a alimentação trifásica e aqui embaixo para alimentar o seu motor. Vamos usar o motor trifásico no caso, tá? Então ali embaixo. Tá, acho que você ia escrever, veio só um A agora. Tá bom, então veio, ó, a alimentação aqui e tá nosso contactor. A contactora, só você conectando a alimentação, ela não funciona. Por quê? A seta, vou usar aqui. Deixa eu ver se a seta ajuda. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha seta passando aí na tela? Então, Renato, você. Ah, então excelente. Então aqui, ó, L1, L2, L3. Aqui embaixo, T1, T2, T3. No VEG, L1, L2, L3. Aqui embaixo, T1, T2, T3. Aqui em cima, você vem com a alimentação trifásica. E aqui embaixo, os condutores que você vai ligar no seu motor, né? Para alimentá-lo. Aqui conectou potência, ele já vai funcionar? Ele não deixa passar porque dentro dele tem uma bobina, que ela é uma bobina magnética. Você vai energizar para essa bobina atracar. No caso aqui, ó, a bobina do lado esquerdo, ela está desenergizada. Então, quando energiza, que é a imagem dela aqui que eu trouxe para vocês, ó, isso aqui que está dentro do contactor, tá? Então, quando você energiza ela, aí sim ele deixa passar, ele fecha os três contatos. Como se estivesse aberto, na hora que energiza a bobina da contactora, eles fecham e aí deixa passar o trifásico do L1 para o T1, do L2 para o T2, do L3 para o T3. O que que faz energizar a contactora? Vou voltar aqui na imagem para vocês verem. Vocês estão vendo aqui, ó, o A1 e o A2 aqui na da Schneider? Conseguem ver? Certo. No da WEG, o A1 está aqui em cima e o A2 aqui em cima também. Aqui já falando de um quadro, quando o pessoal coloca muito apertado, esse modelo que vem na frente, tô reclamando não, tá, Alexo? Mas esse modelo que vem na frente acaba sendo mais fácil para montar. Né? Esses atrás você já tem que ter mais cuidado, porque você pode trançar fio e depois para dar manutenção dá um pouco de trabalho. Conectei A1, A2. O que que eu conecto no meu A1, no meu A2? A1, eu conecto o que o pessoal popularmente chama de sinal. O que que é o sinal? É algum elemento que mandou funcionar, no caso uma botoeira. Apertei um botão, ela vai mandar um pulso, né, um sinal para, por exemplo, se fosse uma botoeira, eu quero só ligar o meu motor. Apertei o botão. Apertando o botão, ele manda um sinal, e no caso vamos usar 220, a nossa contactora aqui, estou usando uma de 220, vai mandar 220 até o meu A1. Então, no meu A1 chegaria tensão. Se a contactora é 220, tem que chegar a 220. Se a minha contactora é de 24, tem que chegar 24 volts. E o A2 eu entro com o neutro. Então, o que é 220 no A1 e neutro no A2? Eu gerei um diferencial de potencial de 220 volts. Ou pode ser 24 no A1 e neutro no A2. Eu gero um diferencial de potencial de 24. Quando eu aperto o botão, ele manda 220. Entrou 220 no A1, energiza, tem que ter o A2, o neutro, tá? Energiza a bobina e ela atraca. A partir desse momento, a contactora deixa passar, né, a corrente por ela do A1 para o T1, L1 para o T1, L2 para o T2, L3 para o T3. Então não tem mistério. Vocês veem muita contactora aí no dia a dia. O pessoal fala, pô, contactora, não sei o que e tal. Não tem mistério, é só isso. Então ela só atraca se tiver chegando sinal no A1 e o seu A2 no neutro. Não esqueça, não é duas fases, não. Tensão no A1, neutro no A2. Se não chegar sinal no A1, né, você pode medir lá. Se não estiver chegando 220, ela não atraca. Tem outro modo? Manualmente. Esse aqui da WEG, ó, se você empurrar aqui, você consegue fazer ele atracar manualmente para testar sem tensão.
No da Schneider, tem bem aqui dentro dele, tem que tirar essa tampa aqui. Eu creio que consigo empurrar também e atracar manualmente. Então é isso. Então você vai olhar o seu esquema elétrico, tudo certinho, para ver se está chegando a tensão no seu A1. Tem gente que monta ao contrário, neutro no A1 e o sinal, né, ou a tensão no A2. Eu já gosto mais de montar no A1 a tensão e A2 o neutro. Então é só isso que ele faz. Chegou o sinal, ele deixa funcionar. Apertei o botão, passou, ele deixa. Geralmente o sistema vem, né, sinal de pressostato, vem sinal de termostato, vem sinal de botão, vem sinal de seletor, chave seletora. Então pode vir de diversos elementos. Aí você tem que olhar o caminho para ver se de fato está chegando o sinal no A1. A contactor é basicamente isso. Eu não sei se falando aqui, é lógico que tentando passar essa instrução, né, por vídeo e voz, não sei se fica fácil. Mas o conceito é esse. Energizar a bobina, que é o A1, A2, e aí sim ele deixa passar a potência que vai estar ligada, né, o trifásico L1, L2, L3, para sair no T1, T2, T3. Outra coisa, nessa aqui da WEG, nesse modelo não, mas nesse da Schneider, vocês estão vendo que do lado aqui do A1, A2 tem, ó, NO, né, que é a 13, NC, que é 21, e aqui embaixo, né, NO, que é a 14, e NC, que é 22. Normalmente aberto, que é NO, que é Normally Open, né, que vem do inglês, né, exatamente, Alex. Então aqui é o aberto. O que acontece? Exato. Se, como fala? Se aqui não tiver atracado, o A1 não mudou sinal, minha bobina não está atracada, né, minha contactora, aqui não vai passar nada do 13 para o 14. E aqui já é o contrário, é normalmente fechado. Se não tiver atracada, vai passar do 21 para o 22. Normalmente fechado. E aí, na hora que atracar, faz o contrário. A normalmente aberta fecha, aí na hora que atraca deixa, passa do 13 para 14, e a normalmente fechada se abre e não passa nada do 21 para o 22. Quando não tiver o NO e NC, como que a gente sabe? O primeiro número, aqui nos contatos auxiliares que chamam, tá? Isso aqui. O primeiro número é a posição, no caso é o primeiro contato auxiliar, aqui o do lado é o 2, né? O segundo contato auxiliar. E o número depois dele, né, que é o 3 e aqui o 14, o 4, eles significam que ele é normalmente fechado, quando é 3, 4. E quando, normalmente aberto, 3, 4. E 1, 2 é normalmente fechado. Então, se tivesse um terceiro contato auxiliar e ele fosse normalmente fechado, ele seria 31, 32. Se tivesse um quarto contato auxiliar e ele fosse aberto, seria 43, 44. É assim que serve essa nomenclatura. E para que que usa? Exemplo. Quero ligar minha casa de bomba. Ah, você já vem com bloco. Geralmente você tem que comprar. Os VEGs também vêm com os contatos auxiliares, Alexson. Depende do modelo de contactora que você compra, né? Esse modelo aqui já veio. Não é bem um bloco, né? Ele é o contactor com o contato auxiliar. Aí tem um bloquinho também que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Só terminar aqui. Para que que serviria? Vamos lá, o Renato. Eu vou usar ele de exemplo que eu estou vendo ele direto aqui. Renato tá lá, atracou a casa de bomba dele. Liguei minha bomba de água normal. Só que essa bomba de água fica num local muito quente, aquece, né? Na minha casa de máquinas. Eu tenho um exaustor na minha casa de máquinas. Que hora que eu quero que o exaustor funcione? Quando a minha bomba estiver ligada. Então você pode vir e plugar o seu ventilador, aí ele vai ser monofásico, né? Para ele passar no normalmente aberto, no 13 e 14. Quando atracar a bobina, que a bomba funcionar, atraca o ventilador e funciona o exaustor dele também. Então isso ajuda o quê? A você economizar dentro do, como fala, dentro do quadro. Para isso que servem esses contatos. Ou a gente pode fazer o seguinte, exatamente. Todo mundo tá ligeiro nessa matéria aqui. Outra coisa, Renato. Ah, você ia falar, pode falar. Eles fizeram isso aí lá na empresa, eles instalaram os ventiladores, acho que eles fizeram a ligação justamente nesses contactores aí, ó. Aí quando você dá a partida na máquina, você liga a máquina, o ventilador já liga também. Que é por causa do pessoal lá, que é muito calor, né? Aí agora eu entendi, que eu não sabia onde que os caras ligavam, como é que eles faziam essa ligação, agora eu entendi.
E geralmente a gente faz isso quando a gente quer que um funcione junto do outro. Se fosse o contrário, você poderia fazer um sistema separado para o seu ventilador. Quero que ele funcione independente se minha bomba ligar ou não. Você faz separado. Mas se você quer que funcione junto, o que que acontece? Você não precisa ficar apertando nada. Apertei para ligar minha bomba, meu exaustor liga junto. Então aí seria uma forma de você automatizar o sistema sem ter automatização, entendeu? Sem ter algo já mais robusto, que quando você entra na automatização fica mais caro também. Os elementos ficam mais caros. Então, assim, é uma forma de fazer usando a contactora. Então, a contactora é isso. São esses cuidados, né? Primeiro, a 1, a 2 tem que sim estar dando a atenção que você necessita. Conectou a alimentação certinho e conecta embaixo. Problema de contactor. Muito difícil dar problema. Sei que o cara tentou cuidado, né? Na hora de torquear ali o nosso contato, né? Vai colocar o fio, vou prender aqui. Eu tenho que ter cuidado ao torquear, porque se eu que não sou um cara muito bom de coordenação motora, eu tenho problema com o contactor. Às vezes acaba danificando ali onde prende o contato é uma espécie de, não é presilha, né? É o parafuso com a porca. Então ali você tem que ter cuidado. Tem uma arruelinha também, tem que ter cuidado para não torquear demais e nem fazer a força de modo inadequado. Outro problema é que tem contactora. Cara, é difícil. Isso aqui não dá muito problema, não. Eu não lembro assim de algo muito corriqueiro que dá. E outra, você pode abrir ela e trocar só a bobina, que geralmente volta a funcionar. A molinha cansa, Às vezes o acionamento da molinha, ela perde a precisão dela, porque são muitos ciclos. Vai, empurra, segura, empurra de volta, prensa ela, empurra de volta. Depois de muito tempo, essa molinha também cansa. Então, tem a chance de trocar, ou trocar a bobina também, no caso, se a carcaça estiver inteira. O Alex falou do bloco, né? Então, ali, ó, aquela contactora, essa VEG aqui, contactora de potência. Essa Schneider, contactora de potência com contatos auxiliares, vem junto. E temos os blocos de contato auxiliares, que você pluga na contactora quando ela não vem, ou quando você precisa de mais, que ocorre muito. Vamos lá, o exemplo do Renato. Ligou a máquina, liga o ventilador. Vamos dizer que é um ventilador em cada parede, são 4. Como que eu ia ligar todo mundo? Aí eu tenho que ter 4 contatos auxiliares para colocar um em cada. Atracou a máquina, né, na contactora principal. Os outros, sim, normalmente você vai colocar normalmente aberto, que quando atracar fecha, né? Vai ligar os outros 4. Então, geralmente é porque você quer ligar mais elementos. E aí você escolhe o modelo de contato o de bloco auxiliar. Ele vai e pluga na frente da contactora. Isso aí a gente vai aumentando para acionar mais elementos. Vamos dar o exemplo que lá ele liga os 4 ventiladores e liga deixa eu ver, liga duas lâmpadas. Uma para dizer que está ligado e outra que está desligado. Então ele vai precisar de 5 contatos, né? Vamos lá, a lâmpada de ligado e mais os 4 ventiladores vão estar normalmente aberto, que quando atracar, aí sim vai ter ventilador ligando e a lâmpada de ligado funcionando, e um contato normalmente fechado para quê? Enquanto não está funcionando, ele deixa passar. Então a lâmpada de desligado vai estar funcionando. Então ele precisa de 5 contatos normalmente aberto e um normalmente fechado. E ele vai e escolhe o bloco. É lógico que não tem, né? Geralmente são 4 no máximo. 4 contatos que ele consegue colocar. O que eu já vi. É lógico que comercialmente eu não uso nada muito robusto. Pode ser que tenha muito mais, vamos falar, muito mais modelos, né? Mas é isso. Contactor de potência seria essa parte aqui. Esse aqui eu não estou vendo se é um bloco, tá aparecendo. Tá parecendo ser um bloco. Aí o bloquinho auxiliar é esse aqui, ó, né? Tem um aqui que são unitários, geralmente coloca seria uma contactora monofásica, e aqui um bloco com uma contactora trifásica. Então é isso. Como que a gente seleciona a contactora? Não, fala sobre as classes primeiro. Então vocês vão ver lá que vem escrito, né? Tem classe AC1, circuitos resistivos de distribuição em sistemas de corrente alternada. Classe AC2, na hora de selecionar tem isso lá, vocês vão ver. Deixa eu ver se na imagem dá para pegar aqui, ó. Qual que é o modelo dele? Não deu. Aqui no outro não dá também. Vamos voltar. Então tem a C2, comando de motores em sistemas de corrente contínua. A C3, comando de motores em sistemas de corrente alternada. A C4, comando de
seu comando para sistemas de frenagem por contracorrente e sistemas de partida por impulsos em motores tipo gaiola ou anéis. DC1, comando de cargas não indutivas ou fracamente indutivas em circuito de corrente contínua. DC2, comando de motores shunt com desligamento sob carga. DC3, comando de motores shunt nos quais se aplica a reversão ou marcha intermitente. DC4, comando de motores série com desligamento sob carga. E os 5, comando de motores série nos quais se aplica a reversão ou marcha intermitente. E como que a gente seleciona aqui, Alexson? De novo, ó. Esse fator de potência de 15% acaba sendo usado para muita coisa. Então, você vai pegar a corrente, né, de emprego do contactor. Para você achar ela, você vai pegar a corrente nominal e acrescentar 1,15 ou 15%, que é o fator de segurança. Exemplo de novo, tá lá eu e o Renato trabalhando, nossa corrente nominal é de 10. Eu vou procurar um contactor que suporte a corrente de 11,5. Isso é bom porque motores, eles vão ficando velhos, eles vão ter a tendência dele é que aumente a corrente, mesmo que pouco, e vai aumentando. Se você coloca muito em cima, pode ser que quando ele tiver um problema não funcione. E aí tem que ter sim um cuidado com isso. Por isso que a gente joga um fator de potência de 1,15 e depois vai lá na ficha técnica da contactora para fazer a escolha adequada. Pontos importantes. Tem que olhar, porque geralmente, por exemplo, nós estamos falando de relé térmico, o valor aumenta, exatamente. Quando vai ficando maior, meu amigo, contactor não é algo muito barato. E se você vai fazer um serviço no interior, busque levar a maioria que você puder, porque eu já vi contactor que aqui em Goiânia custa, apesar que agora faz muito tempo que eu não acompanho, Alex, não sei, tá mais por dentro. Custava R$ 120 aqui em Goiânia e no interior chegou a custar 450, o mesmo. Então, como é um elemento mais difícil de achar, vai fazer um serviço aí no interior e tudo mais. Se você tem estoque, leve o máximo que puder, porque o custo deste tipo de elemento já muda muito, né? Não é comum estragar, mas se você precisar, você vai fazer uso. Outra coisa importante, encaixe. Exemplo, nós estamos falando do relé térmico, encaixar no T1, T2, T3 da nossa contactora está aqui. Olha lá, ó. Agora para facilitar, a contactora está aqui, o relé é esse bicho aqui, ó. Olha lá, ó, tem 3 pontas de contato. Então, na hora que você vai colocar aqui, muitas vezes o espaçamento não é igual em diferentes marcas. Estou com o relé térmico da Siemens e estou com a minha contactora da WEG. Muitas vezes não encaixa. Então tem que ter esse cuidado para levar sempre o conjunto, se possível, ou você padronizar, que foi o que a gente fez, né? A gente escolheu a WEG e padronizou. Nosso estoque é WEG, para não ocorrer, porque anteriormente acontecia muito. Tem fabricante que encaixa no outro? Tem, mas tem uns que não. Então você não consegue utilizar. Isso aí para outros elementos também que plugam um no outro, né? Então é importante você ter esse cuidado, né? Ah, comprei contactora no Aveg ali, vou comprar um térmico agora, compro um Schneider e não se atenta. Isso é importante, tá? E isso aqui eu falei de 3, né? As 3 aí estão mais fortes no mercado, mas tem muitas outras marcas também fazendo esse tipo de dispositivo elétrico e que são confiáveis, né? Agora está diminuindo a nossa chance de testar, eu falar para vocês, mas um que eu já vi disjuntor é JNG, eu já vi uma marca chamada, salvo engano, é Decorlux ou Decorlux. Já vi. Acho que essa Decorlux, pelo nome, eu não sei se vende lá não. E o pessoal só bota a marca, né? Mas o JNG, ele é chinês. Esse Decorlux eu só vi um, mas ele é bem pouco no mercado. Mas é isso, pessoal. Vocês vão chegar lá. Então, a contactora, vocês já sabem, relé, vocês já sabem na aula, né? Principalmente a turma B, que vai ter a oportunidade agora nesse sábado já. Relé térmico, sabe? Relé, vão lá setando. E como é uma bancada didática, fala no relé térmico e coloca ele para uma corrente menor. Tensão aí tem que ter uma oscilação na rede. E lá na escola do Ítalo, acho que eu para usar no comando das contactoras 1 milímetro preto, lá na empresa a gente usa 1,5. Comando a gente padronizou 1,5 e
como fala, condutor para força, aí é por norma no mínimo 2,5, a gente ultimamente já estava usando 4 direto. É lógico que isso aí tem um custo, né? Mas o nosso cliente já pedia e cabia dentro do orçamento, né? A gente já estava padronizando em 4 para cima. Mas aí depende muito tem que olhar na tabela. Mas de força é 2,5 e de comando a gente usava 1,5. Condutores de 1,5. O preto, agora deixa eu lembrar, geralmente a gente usa um pouco mais colorido porque tem diversos acionamentos, né? Muitas vezes o sistema tem dois motores. Aí para identificar um ao outro já usava cores diferentes. Mas só não usava o azul para o neutro, né? Que aí não tem jeito. Tem alguns que usam branco para o neutro também. Vocês vão encontrar. Aí depende da criatividade do cara, o que ele tiver, ele vai usar 1 milhão de cores, né? E o verde e amarelo pro terra. Os outros, né? Aí tinha vermelho, tinha preto, tem. Já vi pessoal usando laranja. Otávio pediu. Deixa eu ver aqui. Aplicação nas SAPs, dá uma passada em todas. Deixa eu ver aqui. Nosso tempo estourou um pouquinho, mas vamos lá, rapidão. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar sobre elas, Otávio. As SAPs dessa UC são muito ligadas ao momento presencial. Vamos lá? Vamos mudar. Alguém tem alguma dúvida, né? Vamos terminar aqui o momento da aula. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo para a gente ir lá para a SAP? Tranquilo, professor. Show de bola. Então, compartilhar a tela com vocês. Os fóruns, né? Vocês já estão acostumados. Vamos lá para a primeira SAP. Aqui tem muita coisa, né? Aqui, ó. A tabela de componentes relacionados à partida de motores trifásicos, desenho e montagem de circuitos de acionamento básico apresentados pelo tutor, identificar os instrumentos de medição de tensão e corrente do circuito e estudo de sua aplicação. Então, é a partida direta. Então, entregar a tabela no momento presencial, né? Creio que o pessoal da turma já fez. Depois, realizar a montagem. Partida direta do motor trifásico no kit laboratório foi feita no presencial. Uma que entrega, etapa 3. Preparar diagrama de força e comando de uma partida direta com reversão para acionamento de motor elétrico trifásico e dimensionamento dos componentes envolvidos nessa partida. Como a bancada é didática, vocês têm a possibilidade de usar o que foi usado lá. Exemplo, o que vai ter no meu diagrama de força? Eu posso colocar fusível, coloco o disjuntor eletromagnético, depois eu passo por uma botoeira, né, para o meu comando. Meu comando eu posso, depois de colocar na botoeira, já passa direto para o contactor. É de acordo com o que vocês montaram lá. E a reversão, para você ter reversão, você precisa de outra contactora, né? E você vai precisar de um acionamento também para... Aqui eu ligo, aqui eu reverto. Aqui eu volto ao normal, aqui eu reverto, né? Para ter os dois sentidos. Você precisa de 2 acionamentos, 2 contactoras também. E aí você vai colocar um disjuntor, né? Ou um fusível, que você preferir. E o motor é lógico, porque senão vai acionar o quê? Então aqui é um diagrama. Lembram da web-aula? Tem uma web-aula que eu mostrei, tem um diagrama de força e de comando, tanto para a partida direta quanto a partida direta com reversão. Aqui não tem mistério. O dimensionamento dos componentes, vocês podem usar os que vocês utilizaram lá, né? Ah, utilizamos contactora tal, utilizamos... A única coisa que vocês não vão conseguir saber é a seção do condutor, né? Que é a bancada didática, contactora tal, fusível tal, e pronto, o dimensionamento. Agora, se for no caso aqui, ó, vou usar o chat. Cadê? Se for esse motor aqui, eu tenho, ele é trifásico, meio cavalo, né? Ou 0,37 kW. Se eu for acionar ele no 380, que é o nosso trifásico natural, né? Eu vou ter que ver fator de potência e a conta do trifásico, você tem aquele fator raiz de 3, né? Para identificar.
que no caso eu faria toda a conta e está aqui na placa a nossa corrente nominal para o 380, que é 0,973. Então é 1 ampere. A corrente de trabalho dele é 1 ampere, né, em cada condutor. Você não vai pegar uma contactora pequena, né, e trabalhe nisso. E um disjuntor também que não seja muito grande. Motor curva C. Um C10 aí já é suficiente, que eu acho que é um dos menores que tem na praça. Alexson, vocês são representantes aí, lembra? Qual que é o menor disjuntor que eu tenho na curva C pro trifásico? Deixa eu ver aqui, C10. Aqui, ó. Aqui um C10. Vem nas imagens. Aí, ó, tem stack também. Esse stack tá tendo muito agora. ABB também tem. Locação aqui. Aí tem que entrar na tabela do fabricante para encontrar. Você pode, aí começa com o disjuntor, um C10. Atua, legal. Beleza. Aí eu venho para minha contactora. Vou olhar no meu fabricante. Se quem não anotou lá na aula. Olha uma contactora que funcione, né? Para uma corrente dessa. Então, deixa eu ver se eu tenho uma CWM10. É um CWM10, sei lá, ó, corrente nominal 9. Trabalha legal. Eu estou pegando o modelo que é o. Eu lembrei o código que é o que a gente usa lá, por isso que veio essa, tá? Mas isso aqui não é. Vocês podem usar de. Não é propaganda, é só para detalhe didático, fins didáticos. Então aqui é CW9, trabalha com 9 amperes, vai funcionar legal para o seu motor. Você precisa de duas dessa, vai precisar de botão, né, para 220, que vai ser seu comando, dependendo da contactora. Essa aqui é uma contactora 220. Se você quiser mudar para uma contactora 24, também pode, aí seu comando vai ser de 24 volts. Aí você vai escolher os botões de 24 também. Para esse motor aqui da foto, não sei se vocês trabalharam com ele. A informação da corrente é a principal, que na hora que eu multiplicar por 1,15, vai dar uma corrente de próximo a 1,1, 1,12. E aí esses, por que que eu peguei de 10? Porque são as mais comuns, né? Eles não fabricam para correntes menores. Essa aqui já é bem pequenininha, essa contactora, o disjuntor também, ele já não é tão parrudão e já é o suficiente para acionar aquele tipo de motor. Deixa eu ver se 3CV, né, era lá. 3CV aí tem que converter para watts e achar a corrente 9. Não, aí você já precisa de algo maior, né? Você já vai precisar de um disjuntor. Comercialmente, acho que já vai para um C16. Por quê? Ó, 8,69 vezes 1,15 já deu uma corrente de 9,99, 10 praticamente. Então eu já vou usar um disjuntor de 16, né? Um C16 trifásico. E já vou usar uma contactora TWM16, que, salvo engano, é comercial também. Caso que eu. É 16 ou é 15? É 18. TWM18. Aquela aqui. Porque ela já suporta, né? A corrente nominal dela. 18 amperes. Então, você já consegue trabalhar com ela. Juntor C18 ou C16, uma contactora CWM18, e aí a botoeira você escolhe. Se você quer 220, a bobina da contactora tem que ser 220, ou você quer um de 24, a bobina da contactora tem que ser de 24 volts. São os mais comuns. Aí você já mata um e o diagrama está lá na web aula. Isso aí também, não vou digitar no Google aqui que vai ficar a resposta gravada, mas se digitar, tem diversas aí que mostram o diagrama, né? Não tem muito mistério. Acho que até no nosso livro, salvo engano, tem também. Tá, viu? SAP 1, ok? Ah, não, tem a etapa 5, elaborar um relatório técnico da montagem do motor de partida direta com reversão. Beleza, o relatório é em relação ao momento presencial. Então, vocês vão fazer um relatório que vocês fizeram lá. Pode colocar no meio do relatório o diagrama e o que você usou. Ah, na Ava tem um modelo, né? Você pode usar no meio do relatório lá, a introdução do meu relatório. Fiz a atividade tal, tal, tal. Ou
Primeiro momento presencial, executando montagem e tal, faz o desenvolvimento. No meio de desenvolvimento, você coloca, né, no meio do seu texto, os diagramas de potência e comando e coloca embaixo lá disjuntor, contactor que você utilizou e no fim faz a conclusão, né? Foi feita a montagem de modo adequado e foi visto. Você pode colocar até medições, né? Que eu creio que se não fizeram, podem fazer na próxima, né? Não esquecer. Medições de corrente e medição de tensão lá desse caso. E foto também. Ah, tirei foto de eu montando. Bota no relatório, vai ser bem-vindo e eu vou analisar. Então é um relatório contendo, né, a atividade que foi feita, os diagramas de comando e potência e também, né, o dimensionamento dos componentes envolvidos na partida. Beleza, agora a gente vem para SAP 2, que é o próximo momento presencial. Vai ser a montagem da partida estrela triângulo, né? Então aqui, ó, elaborar diagrama de força e comando para acionamento de um motor elétrico trifásico com a partida estrela triângulo em software de simulação. Hoje 22, próxima aula a gente faz isso juntos, tá? Sobre o software que está bem aqui na biblioteca chamado CAD Simul. Ele faz essas montagens. Então a gente vai fazer juntos essa montagem desse comando aqui, desse diagrama. E vocês vão trabalhar no momento presencial. E da mesma forma, vai ter etapa 4 aqui um relatório. Relatório técnico envolvendo a atividade feita no presencial. E no meio dela vai ter os diagramas de potência e de comando, né? E aí você pode fazer tanto à mão quanto no software que a gente vai trabalhar, chamado CAD Simul. Isso aqui ainda vai acontecer, por isso que não pode perder o presencial. SAP 2, Otávio, deu para entender? Deixa eu voltar aqui para ver se ele me respondeu. Beleza, ok. E vamos para SAP 3, que envolve o Soft Starter. Então, vocês vão trabalhar lá, montar o conjunto Soft Starter no presencial. Depois, diagrama de força e comando no diagrama de simulação, que vai ser no CAD Simu. A gente pode fazer também, esse aqui é o mais fácil de todos, né? O Soft Starter não tem mistério não, você só pluga lá e ele faz o trabalho. E por último, né, apresentar os procedimentos para parametrização do Soft Starter na partida em rampa de aceleração e desaceleração conforme os modelos dos catálogos fornecidos. Esses catálogos estão aqui, ó. Tem esse primeiro catálogo, cliquei errado. Um deles aqui é da Siemens e os outros dois são da WEG. E mostra como que ele faz a parametrização, colocando em funcionamento. Eu quero determinar tipo de partida. Aí ele vem, ó, dando a setinha mostrando como que determina. Aí tem que ver qual modelo vocês vão trabalhar lá no presencial. Tem esse aqui que é o SSW, né? Da WEG. Também aqui no manual tem explicando como que seta. Se possível, leiam antes do terceiro encontro presencial, né? Que esses vão chegar mais safo. E esse modelo mais novo aqui que é o SW06, também da WEG. E aqui dentro dele também tem mostrando como configura. O que define a configuração do software starter? O elemento que você quer partir. Porque você vai lá setar a tensão, beleza, o tempo de partida, conforme motor e processo, a sua rampa, desaceleração, quanto tempo desacelera também. E aí você pode setar controle, né? O software controla lá sobre tensão e subtensão. Você pode setar o que seria o térmico, né? A corrente para ele desarmar, para ele abrir. O disjuntor você ainda tem que colocar lá para proteger o seu sistema. O fusível, né? Deixa eu lembrar que é mais sequência e falta de fase ele controla também. Então ele faz tudo isso aí, né? Para controlar. E aí é uma espécie de um relatório aí, em vez de você colocar suas informações, você colocar os procedimentos, né? Que você usou para parametrizar esse soft starter, mas também relacionado ao momento presencial. Sugestão é gravar celular, né? Faz a gravação no celular lá
na hora que estiver parametrizando, que ajuda a fazer o relatório posterior. O Renato falou, tá sem computador, Renato. Não sei qual distância você mora da escola, mas eu sei que o laboratório fica aberto, cara. Talvez ou você vai ter que usar o espaço do... agora eu entendi, pro Cadicimo, né? Vamos ver se não conseguir desenhar à mão. Aí vai ter que fazer o desenho à mão, só que eu vou pedir um cuidado. Quem for fazer à mão, não é passar um risco com a caneta direto, não. Usar régua. Faz bonitinho, faz com tamanho legal para que eu possa ver e entender. E que você também saiba, né, como que é a representação gráfica daquilo num software. Mas se não arrumar o computador, você me avisa que aí libero a entrega à mão, tá bom? Para não prejudicar. E se possível, né, conseguir trabalhar lá na escola usando o laboratório vai ser melhor ainda. Certinho, Otávio? SAP 3 vai ser a que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Com a parametrização do software, mas acho que vai ser a mais legal também. Por ter ser algo tão diferente, né? Eu creio que aqui já fizeram partida direta, muitos aqui já fizeram estrela triângulo, muitos também já devem ter trabalhado com software starter, mas ele ainda está muito comum, né? Ele e os inversores aí que têm chegado cada vez mais fazendo presença na nossa indústria. Certinho? Pessoal, alguma dúvida com relação às SAPs? Ficou claro que não podem perder, tem que prestar atenção e tem que anotar o que está sendo feito para fazer a entrega? Alexson, pode falar. Levantou a mão, era para dar o joia e saiu o botão do lado? Ah, tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então, tem, como fala? Ficou mais tranquilo agora. A nossa próxima a gente vem com o Cadicimo. Renato, se tiver como você emprestar ou algo nesse sentido, né, para a gente trabalhar assim não, que vai ficar gravado para você trabalhar quando possível com o computador, tá? E a gente vem e faz a SAP 2, se brincar até a SAP 3, dependendo do nosso desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Então, desejar a todo mundo bons estudos, mantenham-se estudando, vai estar muito atrelado o presencial com a teoria, vocês vão ver que vai acontecer. Pedir voltem, né, nas web aulas que a gente falou de parte de motores, foram as primeiras, que acabou sendo todas de uma vez, né? Voltem lá, dê uma revisada no material também, tá bom? Que vai ser importante. E anotem tudo que acontecer lá para fazer o relatório. Agradecer a presença, todo mundo, boa noite, boa semana, fiquem com Deus e até nossa próxima web. Valeu, professor. Boa noite. Fique com Deus aí. Isso, tchau.